não deixe de fazer as atividades, não deixe de estudar a teoria. Nós vamos interpretar a introdução de um conto de Dalton Trevisan. Dalton Trevisan é um contista paranaense bastante conhecido. E ele se interessa por temas muito de violência, sexo, que ele diz que são temas muito modernos e que, segundo ele tira do jornal. Ele parece que tem uma estratégia de produção de texto literário que, primeiro, ele lê no jornal uma determinada notícia, depois ele elabora literariamente e nos apresenta esse texto. Como sempre, nós vamos interpretar o texto progressivamente. Vamos interpretando em segmentos do próprio texto. Por que fazemos isso? Porque assim nós podemos ir verificando progressivamente também como o texto vai se estruturando. Muito bem. O nosso objetivo, nesse primeiro texto, é descobrir quais são as características básicas do texto narrativo. E o texto começa assim. Você pode ler na sua folha, no primeiro segmento. Está escrito assim: primeira noite, ele conheceu que Santina não era moça. A primeira pergunta que eu posso lhe fazer é a seguinte: quais são os personagens que já aparecem aí? Porque esse é o primeiro item do texto narrativo. Toda a história que você conta, ou que você escuta, ou que você lê no jornal, tem 4 elementos fundamentais: os personagens, as ações que eles praticam ou os acontecimentos que ocorrem, o lugar onde isso ocorreu e o tempo quando isso se verificou. Então, 4 perguntas. Quem? Os personagens. Onde? O lugar. Quando? O tempo. E o que? O enredo. As ações. Quais são os personagens que aparecem nessa primeira frase? Ora, você certamente já viu. Ele, que nós não sabemos ainda de quem se trata, e a Santina. Eu poderia lhe fazer uma pergunta. Essa história agora, depois desse primeiro segmento, por onde ela vai caminhar? Ela vai caminhar por ele ou vai caminhar por ela, ou seja, pela Santina? Em outras palavras, qual dessas pessoas deve ser a mais importante para essa história? Será que nós podemos responder a isso? Aparentemente não. Né? Intuitivamente, você ou eu, outra pessoa qualquer, poderíamos dar palpites diferentes para isso. Mas, para isso, é preciso ter atenção em como o texto está sendo escrito. Verifique. Quantas orações nós temos aí? 2. Primeira noite ele conheceu. Segunda oração, que Santina não era moça. Como você já sabe, pelos estudos de análise sintática, a primeira oração é a principal. Primeira noite, ele conheceu. E a segunda é uma subordinada. Veja bem as palavras que nós usamos em língua portuguesa. Principal e subordinada. Ora, qual seria mais importante? É claro que é a principal, por isso a outra é subordinada. E nessa oração principal, qual é o sujeito? Ele. Então, olha só. Ele é uma pessoa mais importante para essa história. Porque qualquer elemento que ocupe o local de sujeito da oração principal se torna um elemento mais importante para a narrativa. Então, ele, a história deve continuar aí por ele. É por isso que quando você estuda interpretação de texto, você não pode abrir mão dos conhecimentos linguísticos que já aprendeu lá atrás. Análise sintática, classe de palavras e assim por diante. Bom, muito bem. Outra coisa que a gente podia perguntar. Já vimos quem? Os personagens. Ele e a Santina. Onde? Temos resposta para isso aí? Primeira noite ele conheceu que Santina não era moça? Não. Temos indicação do tempo? De quando isso ocorreu? Também não. Temos o que eles fizeram. Ele descobriu, o personagem, que na primeira noite ele viu que a mulher com quem ele havia se casado já não era virgem, porque esse é o significado de não era moça.